Tá. Chá comigo. Deixa eu ver. Está funcionando, tá bem. Vamos continuar para terminar? Não termina, viu? Esse negócio de oferta, dízimo, primícia, não termina. Eu lembro de pelo menos 55 princípios para a prosperidade. Nós estamos falando de 3 só aqui. Tá? Princípios, fora outras práticas, né? São dezenas e dezenas de princípios que trazem prosperidade. E dessa feita, agora eu queria falar de um princípio que todo mundo conhece, chamado oferta. Então é rápido porque todo mundo já sabe, todo mundo já entende e todo mundo aqui já pratica. Posso ouvir amém? Então oferta você sabe que é oferta. Então a gente não vai se apegar muito a isso, porque muita coisa que eu tinha que explicar, eu expliquei durante a administração das primícias. E deixa eu ver se esse passador funciona. Se eu fizer assim, funciona? É aqui? Não está funcionando? Não está funcionando? Só funciona com a apóstola. Põe de novo aí, tira aí e coloca de novo aí. Aí deixa ele reconhecer de novo aí, né? Senão daqui a pouco só ela consegue funcionar isso aqui, né? O Valdinei está perguntando se a gente vai mandar um slide. Não, na verdade a gente vai vender. Acessa de novo aí. Às vezes é o jeito de você acessar. É isso. Perfeito, agora vai. Queridos, oferta. Deixa eu falar uma coisa para você que eu já falei e vou repetir aqui. Oferta é um princípio instituído por Deus para testar eu e você. Eu falei de princípio de primícia. A primícia, ela abre a porta da prosperidade porque ela santifica o patrimônio. Você não pode ofertar sem antes primiciar, porque senão você estará ofertando de algo que não foi santificado. Então tá, se eu vou dar uma oferta na igreja, dos R$1.000 que eu ganho por mês, eu vou dar uma oferta. E eu só vou dar oferta, por quê? Porque eu não gostei da primícia, então eu não vou dar primícia, mas eu vou dar oferta. Lindo, maravilhoso. Você ganha R$1.000, você vai dar R$500 de oferta. Chique. R$500 de oferta, deu oferta pra caramba. Essa oferta vai fazer bem para o ministério, vai fazer bem para a igreja. Mas ela não teve uma santificação. O dinheiro será usado, mas você não terá o benefício da santificação do seu patrimônio, porque você deu uma oferta. Você terá uma bênção, com certeza você terá uma bênção da oferta, mas ela será bem menor daquilo que você esperava, porque você vai estar dando oferta de algo que não foi santificado. Então, primeiro, para você ofertar, você precisa santificar o seu patrimônio. Então, a primícia vem em primeiro lugar. Alguém pode dizer para você, por exemplo, alguns pregadores sem conhecimento teológico e bíblico, ele vai dizer, não, primícia é o dízimo. O dízimo é a primícia. Tem algumas igrejas que pregam que a primícia é o dízimo. E é mentira, porque o dízimo é dízimo, primícia é primícia. E também você vai encontrar gente que é totalmente contra a oferta na igreja. E que se falar para ele primícia, ele fala assim, não, primícia foi Cristo quando ressuscitou. Porque está escrito na Bíblia que Cristo é a primícia da ressurreição. A primícia daqueles que ressuscitaram. Olha, primícia é de tudo. Primícia é qualquer coisa. A história de Cristo ser as primícias é da ressurreição. Não está falando assim de primícia do dinheiro, primícia do dízimo, primícia da oferta, primícia daquilo que você tem, do seu patrimônio. É outra coisa, mas aí as pessoas vêm e querem confundir. Por exemplo, também, você vai encontrar gente que diz assim, escuta, mas dízimo não é para agora, porque o dízimo era para antes, porque antes as pessoas levavam mantimentos para a igreja. Levava em mantimento. Você lembra quando você veio da roça, foi o meu caso, por exemplo, que a gente chamava, né, a compra do mês de comprar mantimento? Nós vamos na cidade comprar mantimento. Saía do sítio e ia para a cidade para comprar mantimento. Tem alguns abestados que colocaram essa palavra como as coisas que você compra para o seu lar no dia a dia. Então dizem assim, não, isso aqui é porque os crentes de antigamente, do Velho Testamento, o povo judeu, eles tinham que levar mantimentos para o templo. E é verdade, porque naquela época não tinha dinheiro, não era espécie, você te levava aquilo que você tinha. Então você levava mantimentos como primícia, mantimentos como oferta e mantimentos como dízimo.
Mas também você tinha que levar ouro, prata, pedras preciosas, tudo aquilo que era produzido, como o carmesim, como a púrpura, o azul. Você tinha que levar safira, carbúnculo, você tinha que levar todas as espécies de coisas preciosas que você tinha que levar a primícia de tudo. E mais a primícia das suas plantações também. Mas hoje em dia nós não vivemos de plantações, nós vivemos monetariamente de salário. Então, nós concordamos que salário recebe-se de 30 em 30 dias, eu pego um dia desse do meu salário e ele é oferecido, devolvido para Deus como a minha primícia. Nós chegamos nesse comum acordo. Ou 30 dividido por 1, que é 1/30, ou então 3%, que é o aceitável também. Tá? 4% já é considerado oferta. E isso... Tem algumas igrejas também, só para lembrar, que elas fazem o culto das primícias. Eu já fiz muito isso. E como é que você faz o culto das primícias? Você é meio ignorante ainda, você não sabe fazer as coisas direito, você não tem base bíblica ainda, aí o que você faz? Ó, domingo que vem vai ser o culto das primícias. Então sabe o que vocês fazem? Vocês trazem mantimentos para a igreja. Aí você pode trazer o que está na sua casa lá, que nós vamos fazer cesta básica para dar para o pastor, cesta básica para dar para os pobres, né? Eu estou rindo porque cesta básica para o pastor, por exemplo, e eu lembro que no dia do culto das primícias, a gente, se tentasse montar uma cesta básica para mim, eu estava enrolado, eu ia comer polenta até não querer mais, porque só vem fubá no negócio, você entendeu? No domingo das primícias, o pessoal traz o feijão carunchado, traz o fubá que sobrou, que ninguém quer porque não sabe fazer polenta, traz o sal que vai sobrar, traz ali uma farinha de mandioca, nada contra, mas que eles não gostam também. Olha para a lata de sardinha que vem na cesta básica, na sardinha nós não comemos aqui, põe tudo aquilo que eles não gostam numa sacolinha, põe aqui no altar e faz aquele culto maravilhoso chamado culto das primícias. Agora nós vamos abençoar as primícias. Tremenda ignorância. Eu fiz muito isso quando eu não tinha conhecimento bíblico. E eu já era pastor. Eu já fiz tanto bolo de fubá, eu já comi tanta polenta, por quê? Porque tinha que dar um jeito naquilo ali. Era eu e os carunchinhos comendo fubá, porque aquilo sobrava em casa, você entendeu? E sal, eu lembro que eu fiz campanha do Vale do Sal. Eu falei, caramba, vou fazer campanha do Vale do Sal. Por quê? Porque sal tem à vontade, não precisa comprar. Então eu sempre que a gente colocava sal aqui na frente da igreja todinha assim, depois mandava as pessoas caminhar no Vale do Sal. Ficava encapetado, endemoniada, sapateava no sal ali, aquela coisa linda. Por quê? Tinha sal sobrando. O que se leva para a igreja nesses dias? As últimas coisas que você não quer na sua casa. Isso se chama de primícia, que é entregar para Deus, por causa de uma idiotice que se pratica em prol do desconhecimento do que é correto, do que é verdadeiro, do que é certo se praticar. Vamos levar. Se pelo menos trouxessem picanha, picanha é primícia, você entendeu? Arroz do bom, tio João, pileco, mas não, traz aquele arroz quebrado de terceira, feijão do bom, grão do campo, não, traz aquele Campo Belo, que é duro de cozinhar, ou então aquele que só tem a banda, né? Até hoje lá em casa a gente come feijão de uma banda só. Por quê? Porque alguém levou para a igreja aquilo lá, achando que estava entregando para Deus. Deu feijão pela metade. Eu lembro que esses dias aí, eu compro feijão, eu esqueci de comprar, cozinhar as bandas de feijão lá em casa. Eu falei, cozinha esse trem aí, dá para as crianças comer. As pessoas tinham o costume de levar para Deus as últimas coisas, dos últimos, assim, numa ignorância. E primícia não é isso. Primícia é o melhor. Se você for trazer primícia para a casa de Deus em espécie, não monetário, você não pode trazer qualquer coisa, porque você vai entregar para o sacerdote. E para o sacerdote é o melhor, porque é para Deus que você está entregando. Então você não pode entregar o pior nunca, porque senão você só não é fulminado, porque Deus não anda mais fulminando as pessoas. Ele vai deixar que é para meter nos quintos dos infernos quando chegar o tempo certo e alguém diga assim, eu não vou para lá. Tomara, que não vão mesmo. Então,
como a apóstola lembrou aqui também, que eu esqueci, é tanta coisa. Estou falando só de cada um desses assuntos, eu falaria durante 20 horas sobre cada um desses assuntos. Sério. E não terminaria. O assunto oferta começa com o mundo, começa com Deus, começa com Cristo, começa com a Bíblia. Deus foi o primeiro ofertante, construiu tudo para a gente. O assunto é vasto, vai do Gênesis ao Apocalipse, para falar sobre oferta e convencer sobre oferta. E como a apóstola bem lembrou, hoje nós aprendemos que o pastor, o homem casado, ele não é sozinho, ele não é solitário. Ele é uma coisa que a igreja não aprendeu ainda, que já está descortinando aos pouquinhos. O fato da mulher ser pastora hoje, que a igreja começou a aceitar, não todas, algumas. O fato de que se entende que o homem, ele não é solitário, ele não é sozinho. Que Deus mesmo disse que quando ele se casa, ele se torna uma só carne com a sua esposa, com a sua mulher, que é a única, verdadeira, própria dele ali, como diz a palavra, cada um tenha a sua própria esposa. O homem se torna uma única pessoa com ela. E ninguém pode dizer para nós hoje, em pleno século 21, que a mulher é menos inteligente que o homem, ou que é menos ungida que o homem, ou que é menos consagrada que o homem, ou que é menor do que o homem. A única coisa que a Bíblia garante é que ao homem foi dado o direito de ser o provedor do lar, e então ele também ganhou o direito de ser o cabeça da mulher, o cabeça do lar, não para maltratar, não para mandar espezinhar, não para tratar mal, mas principalmente para tê-la do lado como adjutora, não por trás e não por baixo, nunca, jamais. Esse não foi o papel que Deus desenhou para a mulher, de ser aquela que é mandada por um homem, mas aquela que é amiga, companheira, aquela que é junto, aquela que é metade dele. O cara vem falar para mim que é casado e é ele total, é mentira, porque a Bíblia diz que ele é metade sem uma esposa, e a esposa é metade sem o marido. Então nós chegamos à conclusão, consensualmente, pela Bíblia e por Deus, que tem novos tempos acontecendo de aquisição de sabedoria, onde a mulher, ela tem competência, porque Deus não faz acepção entre sexo, como está escrito na Bíblia, que para ele não existe judeu, grego, livre, preso, homem ou mulher, todos para ele são iguais. Capítulo 3 de Gálatas. E ele diz que a mulher tem o mesmo poder que o homem. Ele pode usar uma mulher, me desculpe, até melhor do que usa um homem, porque homem para mim é tudo meio assim, meio malandrão, meio deixa para lá, deixa quieto, vou fazer do meu jeito. A mulher não, a mulher é guerreira, ela vai lá e faz, ela vai lá e acontece. Não vem dizer para mim que o homem, nesse quesito ser humano, é melhor do que a mulher, porque não é. A mulher dá de 10-0 no homem. Se eu fosse fazer o que a minha mulher faz 90% da minha vida, do meu ministério, da igreja, da minha casa, da minha família, dos meus 5 filhos, dos meus 6 netos, é ela que faz acontecer. Não adianta, porque se eu fosse fazer o que ela faz, eu estava lascado, eu já teria desistido desse negócio de fazer alguma coisa. Porque a mulher tem garra para fazer aquilo que o homem não faz de jeito nenhum. E por que Deus não usaria isso no ministério? Então por que a minha esposa tem que ser menos que eu? A minha esposa nunca será menos que eu. Se eu sou, ela também é. Se eu fui consagrado, ela também foi. Porque a minha carne é a carne dela é a carne minha. Então quando eu fui consagrado a pastor, minha esposa, fiz questão, vai ser consagrada a pastora. Se não é, vai se desenvolver. Essa mulher não falava, não se comunicava, tinha medo de tudo, medo de palco, de povo, de microfone. E hoje em dia, para eu pregar na igreja, eu tenho que pedir licença para ela, mandar calar a boca e pedir uma audiência e falar, você deixa hoje eu fazer alguma coisa aí? Desse jeito lá, porque hoje pegou uma prática de ensinar, uma prática de resolver problemas, uma prática de tratar mulheres. E nessa visão que nós praticamos, quando homem trata com mulher, é problema grave, porque o homem não entende mulher, e mulher pode não entender homem, mas uma mulher entende mulher, e um homem entende um homem. Na nossa igreja, e na visão que nós praticamos, que é a visão do discipulado, na visão do discipulado, homem cuida de homem, entende problema de homem, consolida homem, corrige homem e põe homem no caminho. E as mulheres? As mulheres fazem isso lá. A minha esposa lida com as mulheres, trata das mulheres, entende as mulheres, faz evento para mulheres, disciplina mulheres, encaminha mulheres, cura mulheres, ouve mulheres e resolve problema de mulheres. Enquanto eu era um pastor que não sabia disso, que me metia isso, eu me metia em problemas com mulheres, porque é o que acontece hoje, problemas dentro das igrejas,
onde mulheres se envolvem com o pastor e o pastor se envolve com mulheres. Por quê? Porque ele quer tratar, porque quer ir para o gabinete, porque quer dar conselho, porque quer aconselhar. E a mulher muitas vezes chega na igreja, não digo de vocês aqui, mas as que vêm do mundo, vêm magoadas, entristecidas, chateadas, mal amadas. Vêm desamadas pela sociedade e pela própria família. Quando chega, encontra um pastor e vê aquela figura do pastor ali, alguém em quem se apoiar, se apegar, em alguém para se apaixonar, e alguém para daqui a pouco, se você não tomar cuidado, tem um demônio que leva para o nível do adultério, e tem muito pastor adúltero em cima dos altares hoje, exatamente por causa desse problema. Não, porque a minha mulher é minha mulher, porque quem aqui, o chamado sou eu, o profeta sou eu, porque aqui é eu, porque Deus foi quem me escolheu. Eu ouvi pastores dizer isso na cara das suas esposas nos nossos gabinetes, porque nós lidamos com pastores. E é mentira, porque se Deus dá competência para um homem, Ele dá competência para uma mulher também, pode ter certeza disso. Então, se eu sou pastor, minha esposa é pastora. Se eu sou apóstolo, minha esposa é apóstola. Apóstola consagrada, apóstola treinada para ser uma apóstola. E ela faz o trabalho apostólico dela. Tendo em conta isso, ela também é sacerdotisa, porque se eu sou sacerdote, eu não sou meio sacerdote, eu sou completo junto com ela. Então, sendo assim, os homens na nossa forma de pensar, não, naquilo que nós entendemos pela Bíblia, os homens entregam as primícias para o sacerdote e recebem uma imposição de mãos e uma bênção. As mulheres entregam primícias para a sacerdotisa e recebem imposição de mãos, no nosso caso lá é abraço, aqueles apertados assim para transferir mesmo a bênção ali, e são abençoadas. Os homens recebem conselhos e entram no gabinete com os homens, com o pastor, com o sacerdote. As mulheres são tratadas pela mulher sacerdotisa, e se ela não tem competência, pode deixar que Deus dá. Se ela não tem competência, pode deixar que ela vai procurar competência, e Deus vai derramar competência sobre a vida dela. Essa é a verdade de Deus. Se é praticado de outra forma, é porque as pessoas ainda precisam descortinar o querer e a vontade de Deus. Isso para fechar a primícia. Posso ouvir amém, pessoal? Então assim, é mulher, vem aqui, apóstolo, abençoa. Não, espera um pouquinho, a sua primícia não é minha, é dela, porque a primícia é do sacerdote, para ele usar conforme ele quiser, do jeito que ele quiser. Então a minha esposa, depois disso, eu não tenho problemas, por exemplo, de ficar despendendo de dinheiro que eu poderia fazer algumas coisas com ela, coisa que muito marido não faz, deixa a mulher ali feia, mal acabada, malacafenta, e depois fica olhando a mulher dos outros aí. Por quê? Porque a dele está meio desarrumada, desalinhada. Mas por quê? Porque ele não tem competência para alinhar ela. Nesse caso, as primícias resolveram o problema da minha esposa, porque eu não quero nem saber. Eu trabalho, eu tenho a igreja, tenho o sustento de Deus, e as primícias que ela recebe, ela usa para ela usa para casa, ela compra o que ela quiser para casa, ela faz o que ela quiser com as primícias. Tem muita coisa em casa que foi comprado por ela paga o cabeleireiro dela, o esmalte, a unha, tudo que tiver que fazer, sem preocupação nenhuma, e a honra toda vai para as mulheres que primiciaram na vida dela, e a bênção toda disso vai para as mulheres que primiciaram na vida dela. Posso ouvir amém até aí, pessoal? Primícia e oferta, mas falando de oferta de fato e de verdade. Uma oferta, chamada oferta, tudo é oferta. Mas e a oferta? Por que que Deus instituiu a oferta? Por que que Deus, Ele programou esse programa nesse computador chamado Cosmo do Verso? Por que que Ele programou a oferta? Primeiro, a primícia é estipulada por Ele, eu tenho que devolver para Ele. O dízimo, eu vou falar por último, porque no dízimo você vai sair daqui feliz e contente. Posso ouvir amém? Não vai endemoniar de jeito nenhum, porque o dízimo não é para endemoniar, o dízimo é para abençoar. Mas eu já posso falar do dízimo o seguinte: primícia instituída por Deus, que é para santificar todo o patrimônio. Agora você pode dizimar e ofertar. E o dízimo também é uma oferta. Mas o dízimo tem uma função que nós consideramos consensualmente peculiar e particular. Ele protege o patrimônio contra os espíritos devoradores, contra o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. O dízimo traz esse tipo de proteção, protege patrimônio, não santifica patrimônio. O dízimo não traz bênção para dentro de casa, porque a primícia já faz isso, então o dízimo não precisa, ele só complementa. O dízimo não é de Deus, não é para Deus, não se devolve dízimo para Deus.
Dízimo é para os levitas, é para a igreja, é para a casa de Deus. Quem faz isso é a primícia. Então, por isso ele protege o patrimônio. Mas eu vou falar agora de oferta. Se o dízimo protege o patrimônio, para que serve a oferta? O dízimo é estabelecido por Deus, é dízimo ou dízima. A dízima de tudo que passa na mão de uma pessoa tem que ser devolvida na casa do tesouro. Não se devolve para Deus. Se devolve para a obra dele, para a casa dele. Mas e a oferta? A oferta é que é o problema do cristão, a oferta é que é o problema do crente. Porque a oferta também vai medir a sua fé em Deus. Mas a oferta vai determinar que tipo de próspero você quer ser. Porque você tem a primícia que santifica o teu patrimônio. Você tem a primícia que é de Deus e você devolve para ele na figura do sacerdote. Você tem a primícia que traz bênção para dentro da sua casa. O dízimo é estabelecido por Deus para a casa de Deus. A oferta, você tem que se virar com ela. A oferta Deus deixou para você decidir quanto é que você quer enriquecer, quanto é que você quer ser de fato e de verdade próspero nessa vida. Dízimo não torna você próspero, protege seu patrimônio. Primícia não torna você próspero. Você só permanecerá com o que você já tem, com o dízimo e com a primícia. Se você quiser enriquecer, você tem que ser ofertante. Aí você pode dizer assim, não, eu já sou ofertante. Aí eu pergunto, que tipo de oferta? Esse aqui é o teu problema. Porque o tipo de oferta que você sempre ofertou na igreja, do tempo de evangelho que você tem, só trouxe você para o nível que você está hoje. Só trouxe você para o patamar que você está hoje. Só trouxe você para os problemas financeiros que você tem hoje, para as contas que você tem hoje, para os problemas financeiros que muitas vezes você quer e não pode. Quer fazer uma viagem, não pode. Quer comer fora, não pode. Seu filho quer alguma coisa, você não pode dar. Sua esposa, seu marido quer alguma coisa, você não pode comprar. Você vê os outros possuindo e você não pode possuir aquilo que os outros possuem. E eles nem crentes, nem evangélicos são. Tudo isso é por causa do nível de oferta que você fez até hoje. Você ofertou como alguém que leva dinheiro para a igreja e não como oferta de fato e de verdade. Eu levaria horas para explicar isso. Vou gastar do seu tempo 1 hora para falar de oferta para você. Os principais textos que nós lemos na Bíblia, é para lá que aponta, sobre oferta. Já vou colocar os 3 aqui para a gente ler rapidão lá. Assim, oferta instituída por Deus. Primeiro, oferta instituída por Deus. A gente vai comentar tudo isso depois, mas vou comentando aqui agora, depois a gente faz um apanhado geral. Êxodo 23, 15. É fantástico. Diz assim, a parte A não interessa. A parte B, sim. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, que é o mês de abril, porque nele saíste do Egito. E termina dizendo assim, e ninguém apareça vazio perante mim. Deus disse assim, olha, naquela época não se buscava Deus na igreja, ou no templo, ou no tabernáculo todos os dias. Era quando se dava, era quando se podia. Pelo menos de três vezes no ano eles eram obrigados a aparecer diante de Deus, vindo de terras distantes. Por quê? Porque a igreja era centralizada, era só o tabernáculo ou era só o templo. Enquanto eles andaram no deserto 40 anos, eles tinham que ir para o templo, tabernáculo. E depois disso, toda a nação tinha que vir a Jerusalém no templo. Hoje em dia nós não temos só o tabernáculo porque ele já não existe mais. Não temos mais o templo porque também ele não existe mais. Porque se existisse o templo, tudo ficaria centralizado e globalizado em Jerusalém. Mas aí, porque não existe, e por que não existe? Porque Deus queria espalhar por toda a face da terra seus templos. E os templos de Deus, o lugar de ajuntamento de Deus, é exatamente a igreja que você congrega, a igreja que você frequenta. Posso ouvir amém? E uma das ordenanças de Deus é: você precisa me buscar, você precisa vir e se alimentar na minha casa, você precisa vir e se alimentar de mim. Mas você não pode nunca fazer isso vindo diante de mim com as suas mãos vazias. Quantas vezes você entrou num culto, se alimentou daquele culto, daquela palavra, aprendeu e não deu uma oferta? Quantas pessoas vêm para a igreja e não ofertam? É como se elas entrassem no McDonald's, comessem e saíssem sem pagar. Entrasse num restaurante, se alimentasse, enchesse o bucho daquilo que ela bem quis comer. Hoje você está comendo de prosperidade aqui. E de repente você diz assim, agora eu vou sair, eu não quero pagar essa comida aqui não. Quem entra num restaurante e sai sem pagar é ladrão, roubou o proprietário daquele local lá. Seja lá por que motivo foi que você entrou lá. Você está com muita fome, entrou lá, comeu e saiu sem pagar, é roubo.
E Deus está dizendo assim: escuta, eu quero oferta de vocês. Todas as vezes que vocês vierem à minha presença, vocês precisam trazer oferta. Ninguém apareça perante mim com as mãos vazias. Tem que ter oferta. Aí você fala: caramba, apóstolo, como é que eu vou levar minha oferta em cada culto? Na igreja, você tem culto aqui na quarta, você tem culto no sábado, culto no domingo. São 3 cultos na semana, vezes 4, são 12 cultos. Como é que eu levo 12 ofertas no mês? É aí que entra inteligência emocional. E você tem que aprender a controlar, dominar. Você tem que aprender a administrar as ofertas que você vai fazer durante o mês todo. Você tem que pensar na oferta. Você tem que saber que tem uma coisa chamada oferta. E que essa oferta é pedida em todo o culto. E vai que algum endemoniado entra, tem algumas igrejas que é legal, passa a salva